quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Quero dizer aos irmãos, estou alegre nesta noite por estar aqui para louvar a Deus e na sua presença para contar as bênçãos do Senhor. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando a nossa igreja e eu louvo a Deus de poder estar tendo o encargo de trazer a palavra do Senhor nesta noite. Até porque, irmãos, não estamos diante de um livro qualquer, estamos diante da palavra do Senhor. Não um livro que contém a palavra, mas um livro que é a palavra. Um livro que em si mesmo, na sua constituição, nós vemos a mão de Deus, o milagre de Deus. Mais ou menos 16 séculos foram necessários para que esse livro ele fosse escrito. Mais de 40 autores, que não muitos deles se conheceram. Um livro escrito em vários idiomas, não apenas o grego e o hebraico, como nos é passado, mas um livro escrito em egípcio, caldaico, persa, aramaico, latim, grego e hebraico. Então veja, irmão, que estamos diante de um livro que é coeso e de uma mensagem que ela não se perde, independente do destinatário, independente das ferramentas utilizadas para que este livro fosse escrito. E dá para a gente entender perfeitamente as adversidades para que esse livro chegasse nas nossas mãos. Não dá para a gente nem imaginar. Mas eu quero apenas destacar um livro que o profeta teve o encargo de escrever com o seu auxiliar chamado Baruque. E assim que o livro ficou pronto, ele foi entregue ao rei. E então o rei pediu que os escribas fizessem a leitura, e assim que o livro acabou de ser lido, o rei ficou tão indignado que pegou o livro, jogou na fogueira e o livro foi queimado. E Deus chama o profeta e diz, escreve de novo. E todos nós sabemos que quando fazemos alguma escrita de muitas linhas, ou um textual, e você ignora essas palavras, ou ela se perde, você vai escrever, você não lembra de tudo. Mas nós estamos diante de um milagre. E Deus fala para ele, escreve de novo. E ele escreve a segunda vez. Aí Deus fala para ele, agora você vai amarrar uma corda e uma pedra e vai jogar lá no rio Eufrates. Lá no meio ele vai afundar. E assim o profeta fez. E Deus chama o profeta e diz, escreve de novo. E ele escreve a terceira vez. Meus irmãos, este livro é o livro do profeta Jeremias. Então veja, irmão, que nós estamos diante de uma preciosidade. Além do que, este livro é poderoso para transformar a nossa vida e a nossa realidade. Não o livro em si, mas a palavra. Uma palavra poderosa. Uma palavra que traz a revelação de Deus, não só no passado, mas também no presente. Esta palavra, irmão, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta palavra que é a verdade que liberta e a verdade que transforma. E é sobre esta palavra, verdade e verdadeira, que eu quero comentar com os irmãos aqui nesta noite. Com encargo profético, eu quero trazer uma palavra sobre a sua vida e sobre a sua família. Para tanto, você recebendo a palavra do Senhor, tome posse. Não raro, irmão, não raro percebemos por onde passamos que existem pessoas que não estão nem aí para a palavra que está sendo liberada. Realmente não é raro a gente perceber que a palavra, uma vez sendo liberada, ela fica simplesmente no ambiente espiritual. O que acontece? As pessoas não se apropriam da palavra. As pessoas não tomam posse da palavra. O que acontece? A palavra nessa pessoa não tem efeito. Eu perguntei, meu Deus do céu, pode a palavra de Deus não ter efeito na vida de uma pessoa? Pode. Por isso eu peço a sua atenção para introduzir o sermão nesta noite. Até porque, meu irmão, eu peço a sua atenção por duas razões. A primeira, ela encontra-se na parábola do semeador. A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear a sua semente. Uma caiu à beira do caminho, vindo as aves do céu as come. A outra caiu entre pedra, a outra entre espinhos e a outra em boa terra. Trocando a miúdo para sermos breves, a semente que cai à beira do caminho é o quê? É toda e qualquer pessoa que ouvindo a palavra não compreende. Quem ouve a palavra e não compreende, o maligno simbolizado pelas aves, vem e arrebata do coração desta pessoa que foi semeada e ela fica sem efeito. Então pode a palavra de Deus não ter efeito na vida de uma pessoa? Pode. Quando esta pessoa ouvindo a palavra, ela não compreende. Enquanto que, meus irmãos, contrapartida, boa terra, isso não é privilégio de pastor, de obreiro, de pregador, de púlpito, de liderança. Boa terra é toda e qualquer pessoa que ouvindo a palavra compreende. Quem ouve a palavra e compreende, ela produz resultado. É 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Mas eu nunca vi ninguém compreender nada distraído. Por isso eu peço a sua atenção. A segunda razão, Paulo dá essa segunda razão escrevendo nos Romanos. Ele diz que de sorte que a fé vem em nós, chega em nós por darmos ouvido à pregação da palavra de Deus. Então, meu irmão, não é orando que se tem fé. Não é jejuando que se tem fé. A fé vem em nós e ela é intensificada em nós por darmos ouvido à pregação da palavra de Deus. Por isso, nesta noite, eu peço a sua atenção, que Deus venha falar aos nossos corações. E eu quero dizer que Deus está sempre pronto a nos falar.
E também eu queria dizer que o princípio desse nosso ajuntamento, ele perpassa nós. Qual o princípio? O princípio Deus fala para Abraão, vou te fazer uma grande nação. Meu irmão, Abraão com 99 anos, Sara com 89, estéril, já tinha cessado os costumes da mulher. Sabe o que Abraão fez? Acreditou, segurou. Ele creu naquele que estava trazendo a palavra que ele estava recebendo. Paulo diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria pai. Olha, irmão, o que é isso? Em esperança, creu contra a esperança? Olha, isso quer dizer que, humanamente falando, não tinha mais esperança. Homem velho, mulher velha, estéril, cessou os costumes da mulher. Humanamente falando, impossível. Só que a Bíblia diz que em esperança oriunda, ele creu contra a esperança. E sabe o que aconteceu? Abraão creu que seria pai e não levou em conta o amortecimento do ventre da sua esposa. Mas ele creu que aquele que fez a promessa era poderoso para fazer cumprir. Por isso Abraão, pai de uma grande nação. E nós, descendentes de Abraão, por causa da fé. Por isso, meus irmãos, não olhe para os problemas. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para os momentos de adversidade. Olhe somente para a palavra. Porque o que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. E eu já declaro que o roubador de semente está passando longe daqui. Amém? Assim sendo, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Os versículos de 5 a 10. Depois nós vamos ler apenas o versículo número 13. Vocês acharam? Está assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, veio ao encontro dele um centurião e rogando-lhe disse, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas direi somente uma palavra e meu criado sarará. Pois eu também sou sob autoridade e tenho soldados ao meu comando, e digo a um vai e ele vai, e digo ao outro vem e ele vem, e digo ao meu criado faze isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E o 13 ele diz, então disse Jesus ao centurião, vai, que assim como creste, assim seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Fechemos nossos olhos. Deus Pai, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor, na tua igreja. Ó Deus, junto com os nossos irmãos, Senhor. Senhor, eu junto o meu sentimento culto e a minha voz com esta igreja. Ó Deus, de te dar louvor, de te render graça, Senhor. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, e pelo que o Senhor ainda irá fazer. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, quantos sofreram por ela, quantos se desgastaram e quantos se deram por ela. Por isso, meu Pai, a tua palavra chega até nós. Pai amado, eu te peço que todo tipo de decisão, meu Pai, na vida dos teus filhos, seja, meu Pai, guardado e protegido pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te peço que toda resistência caia por terra, que todo obstáculo caia por terra, e que a tua palavra, meu Pai, caia em boa terra, porque boa terra é toda e qualquer pessoa que ouvindo a tua palavra compreende. Por isso, Pai, dai-nos a percepção, a compreensão da tua palavra. Espírito Santo, aplica na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, nas nossas necessidades. E que cada um, meu Pai, saia daqui nesta noite, gerando a tua bênção, a tua vitória, mediante o ouvir a tua palavra. Por isso, Pai, eis aqui, eis aí a tua palavra, eis aí a tua igreja, eis aí o teu servo. Usa-nos segundo a tua vontade, por isso oramos agradecido em nome de Jesus. Podeis sentar. Irmãos e irmãs, fizemos esse comentário a respeito desta palavra e eu te convido a nós meditarmos nesse texto que nós recebemos do Senhor. Mas antes de nós usarmos desta porção, eu preciso trazer aos irmãos uma visão de ponto de vista do escritor, antes de entrar no texto que foi lido. Estamos, irmão, diante de um livro que foi escrito para uma comunidade específica,
Acho que hoje é para a gente, é claro. Mas é claro que quando o escritor estava fazendo uso da pena para escrever, estava tendo em mente uma comunidade destinatária, uma comunidade específica. E todos nós sabemos que os que estudam a Bíblia e usam o caminho da teologia, nós sabemos da argumentação que é utilizado dentro da área teológica, falando do sinóptico, os evangelhos sinópticos. Sinóptico significa do mesmo olhar, do mesmo ponto de vista. E a primeira pessoa a usar esta palavra foi Agostinho, lá pelo século IV. Daí a teologia ela abraçou essa questão. O sinóptico dizia que Marcos foi o primeiro a livro a ser escrito, depois Mateus bebeu da fonte de Marcos, Lucas bebeu da fonte de Marcos e deixa João de lado. Deixa João de lado, porque segundo ele, João bebeu de uma outra fonte. Porque 96% do livro de Marcos está contido em Mateus e em Lucas. Mas se nós formos pegar o percentual, 25% do livro de Marcos também está contido em João. Bem, deixando a argumentação teológica do sinóptico de lado, eu só quero dizer que os livros foram escritos para uma comunidade específica. Ora, Mateus escreve para a comunidade judaica lá pelos anos 64 da nossa era. Marcos escreve de Roma para os romanos. Lucas já escreve para um camarada da elite chamado Teófilo. Segundo uma outra linha de pensamento, diz que Teófilo chama-se amigo de Deus, porque Teo é Deus, Filo amigo. Então Teófilo é amigo de Deus. Na verdade, Lucas está escrevendo para aqueles que são amigos de Deus. E isso em uma outra linha de pensamento. Mateus escreve para provar que Jesus, o filho de José, é o Messias. Esse era o propósito de Mateus. Lucas escreve para esse Teófilo dizendo que Jesus é o salvador de toda a humanidade. Ponto de vista diferente. Como eu posso dizer que é como sinóptico? É ponto de vista completamente diferente. Então, Mateus escreve pegando uma genealogia crescente, que vem desde Abraão para chegar até Jesus. Lucas é diferente, pega de Jesus vai até Adão. Ele quer provar que Jesus é o salvador de toda a humanidade. Ponto de vista diferente. João já escreve para a igreja, que ele quer provar que Jesus é Deus. Esse é o propósito de João. Porque na época de João também já estava surgindo uma semente de nós, que dizia que Jesus só tinha aparência de Deus, mas que Jesus não era Deus. E João escreve para a igreja, dizendo que o Logos se encarnou. E esse Logos é uma linguagem gnóstica. Então ele diz, olha, ele se encarnou, ele tomou forma humana. Ele é Deus, ele não tem aparência de Deus. Então, João escreve para a igreja para deixar ela bem solidificada contra esses argumentos naquela época. E esses escritos chegam até nós. Então, pegamos um ponto de vista que Mateus escreve para a comunidade judaica, com qual finalidade? Provar que Jesus é o Messias. Esse é o objetivo do produtor ter escrito, ou de ter feito essa produção textual. E a comunidade destinatária recebeu o judeu. O judeu já estava acostumado com o estudo da Torá e da Tanaka há muito tempo. Todo sábado eles tinham um ensino rabínico, ou seja, o mestre daquela comunidade abria a Tanaka e a Torá e explicava. Os judeus gostam muito de genealogia. Estou falando no contexto da produção textual. Gostam muito de genealogia, gostam muito de numerologia, simbologia dos números. E Mateus, sabendo disso, então prepara uma genealogia. Só que veja bem, existem algumas coisas que estão contidas nos livros que a gente passa por essas verdades e não percebemos alguns códigos, que só os destinatários saberiam. Bem, se eles gostam de genealogia, Mateus então prepara uma genealogia. Só mesmo que é uma genealogia teológica. Lucas não, Lucas traz uma genealogia perfeita. Mas Mateus traz uma genealogia teológica. Como assim? Uma genealogia, meu irmão, que traz um estudo dentro dessa própria genealogia. Ele começa dizendo que de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até a deportação, 14 gerações. Da deportação até Jesus, 14 gerações. Então veja bem, irmão, não é à toa. 14, 14, 14. Olha o número 3 presente. Olha a trindade. 14, 7 mais 7. Olha o número da perfeição. 14, 3 vezes dá 42. Na simbologia dos números, 40 fala de prova, de provação. Olha o povo lá, 40 anos no deserto. Jesus, 40 dias tentado. Mas quando fala de 42, fala de descanso. Então isso quer dizer que Jesus nasceu na 42ª geração. Para quê? Para trazer descanso para as nossas almas. E olha que ele fala isso no capítulo 11 do livro de Mateus, que nós estamos lendo, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, meu irmão, descanso nós só vamos encontrar só em Jesus. Não vamos encontrar em outro lugar, só em Jesus. Isso está bem claro na genealogia. Ele está escrevendo para judeu, ele está escrevendo para quem entende desse negócio. Mas ele não para por aí. Ele quer provar que Jesus é o Messias. E ele avança mais. E agora ele começa a fazer um paralelo, uma comparação com um dos maiores profetas dos tempos, o profeta Moisés. Ele começa dizendo que quando Jesus foi tentado por Satanás, olha o paralelo. Satanás apresenta a Jesus o reino da terra e a glória do reino da terra. E o que Jesus faz? Rejeita. O que Moisés fez no Egito? Rejeitou a glória do Egito. Rejeitou viver no palácio. Rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Rejeitou toda a glória do Egito. Sabe para onde que ele foi? Para o deserto. Muitas das vezes Deus tem nos colocado no deserto para nós termos intimidade com Deus. É isso que Deus faz, irmão. Mas ele não para por aí. Ele quer provar que Jesus é o Messias. Ele avança mais. Ele faz novamente um outro paralelo com Moisés. Ele diz que Jesus estava no sopé do monte e Jesus ali transmite o quê? A lei. O que aconteceu com Moisés? A multidão estava no pé do monte e Moisés recebe o que? As tábuas da lei.
Mateus está dizendo, esse é Jesus. Olha o Messias, olha o paralelo com Moisés. Isso não é por acaso não, isso não é por coincidência não, isso é obra divina. Então, mas aí ele não para por aí. Ele quer provar que Jesus é o Messias e ele avança mais. Terminando o Sermão do Monte, ele entra na narrativa dos milagres. Ele não escolheu um milagre aleatoriamente, ele escreveu com intencionalidade, ele escreveu com objetividade. Ele queria passar uma mensagem nessa narrativa dos milagres que só os destinatários poderiam codificar. Na verdade, ele está dando um puxão de orelha na primeira narrativa dos milagres, no judeu. Porque a primeira narrativa ele está pregando de um judeu, mas não era um judeu qualquer, era um judeu leproso. E leproso para eles era sinal de anátema, de maldição. Quem era cometido pela lepra era um amaldiçoado. E ele continua dizendo que o leproso se aproxima de Jesus. Meus irmãos, isso aí já é um quebra de paradigma. Porque leproso não podia se aproximar de ninguém. Porque a lepra era contagiosa e não tinha cura. Hoje ainda é contagiosa, mas hoje tem tratamento. Mas naquela época não. Eles tinham que tocar o sino e gritar leproso, leproso, para todo mundo vazar da frente dele. Mas Mateus narra dizendo que o leproso se aproxima de Jesus e diz, se tu queres, tu podes me limpar. Sabe que Jesus fala? Eu quero, mas antes toca nele. Meus irmãos, ninguém em sã consciência faria isso. Porque como que eu vou tocar no leproso? Não, o menino ficaria de longe, receba aí sua bênção, sua vitória. Mas, meu irmão, Mateus está narrando é para judeu. Judeu é aquele povo que quer prova, judeu é aquele povo que ele precisa de sinal. Ele está dizendo, Jesus tocou no leproso. Então, quer dizer, a lepra que pegou Jesus, porque é a lepra que pega. Mas se a gente ver a história, não foi isso, foi o contrário. A virtude de Jesus é que passou por leproso e o leproso na mesma hora ficou curado. A virtude de Jesus é que opera na nossa vida, que muda o nosso quadro, que muda a nossa história. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Mas ele não para por aí. Terminando a primeira narrativa dos milagres, ele entra na segunda narrativa dos milagres, que foi justamente o texto que nós lemos. A segunda narrativa dos milagres não tem toque. A primeira tem, a segunda não. A primeira está dizendo, você quer prova, quer sinal? Tá aí, ele tocou. Agora a segunda já é um puxão de orelha em nós. Porque a segunda, ele está falando, é de um gentil romano. Romano não quer prova, romano não quer sinal, romano quer uma palavra. Sabe o que Mateus está dizendo? Vocês judeus precisam de prova e sinal, mas nós gentios só precisamos da palavra. A bênção, ela vem pela palavra. A mudança vem pela palavra. A salvação vem pela palavra. É isso que está contido nessa narrativa dos milagres. Centurião romano. Isso precisa ser colocado na introdução desta palavra para a gente perceber bem a fundo os detalhes contidos nesse livro. Agora vamos entrar especificamente no texto que nós lemos, na segunda narrativa dos milagres. E ele começa dizendo que entrando Jesus em Cafarnaum. Meu irmão, você vai ver essa cidade muitas vezes na Bíblia. Porque é onde Jesus tinha sua casa, é onde Jesus tinha sua residência. Tem muita gente aí por fora enganado, dizendo que Jesus não tinha nem onde cair morto. Jesus tinha uma casa e era na beira da praia. Se você quiser, você lê lá, Marcos dizendo, Jesus morava em Cafarnaum, junto ao mar. Não era lá na roça, não, no mato, não. O nosso Deus é um Deus de vitória. E ele começa dizendo que entrando Jesus em Cafarnaum, vem ao encontro dele um centurião. E o centurião chega perto de Jesus e começa a contar uma história. Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Estou com um problemão, porque criado é investimento. Porque você não vai investir num negócio para o negócio quebrar. Você não vai investir no carro para o carro quebrar. Você não vai investir no carro para depois jogar no ferro velho. Não, é jogar dinheiro fora. Ele diz, Senhor, meu criado está doente, vai morrer, é investimento. Sabe o que Jesus fala, vindo de uma conferência evangelística, ou de um momento de evangelização, que era o que ele mais fazia? Eu vou lá agora e vou curar. É nisso que a gente temos que ver, irmão. O que Deus está pronto para nos socorrer, desde que nós nos entregamos a nossa vida nas mãos dele. Mas eu também vejo, aqui eu vejo também um centurião chegando perto de Jesus, né? E a gente vê a diferença de contraste, porque quem eram os oprimidos eram os palestinenses, os romanos eram os opressores. Então, como que um centurião vai até Jesus, irmão? Não era para acontecer isso, era para acontecer o contrário. Os palestinenses que tinham que procurar eles, mas ele vê que aonde está a figura que pode dar a solução a ele é Jesus Cristo. Que mesmo ele tendo autoridade de poder fazer as coisas acontecer, dizer um vai e ele vai, dizer a outro vem e ele vem,
mesmo assim, ele não tinha condição de solucionar os seus problemas. E ele vai até Jesus. E, meus irmãos, se nós formos ver aqui quem era o opressor, se nós formos botar no dia de hoje, você pergunta lá um iraquiano o que ele acha do norte-americano. Você pergunta lá um paquistanês o que ele acha do norte-americano. Ou melhor, você pergunta um afegão o que ele acha do norte-americano. Sabe o que ele vai dizer? Eu quero mais é que ele se exploda. E se eu puder, eu boto um cinto de bomba, eu explodo um monte dele. Sabe por que é de quê? Exército opressor, exército dominador. E aqui nós estamos falando de Roma, o maior império ibérico da época, que tinha um poderio de guerra de 6.000 soldados ao seu comando, que chegava e arrasava com tudo. E esse camarada era um centurião, ele tinha 100 homens ao seu comando. Você não acha que um homem desse, tendo autoridade, ia chegar perto de alguém batendo continência ou pedindo licença? Ele que se representava o poder e a soberania. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele reconhece que existe alguém maior do que ele. E é isso que acontece. E a gente também vê aqui uma diferença, porque Lucas também narra esse episódio. Só que Lucas narra uma coisa que Mateus não narra. Lucas diz que quando o centurião vai chegando, o ancião chega perto de Jesus e diz: Senhor, está vendo aquele cara que vem ali? Ele é digno de que tu atendas. Olha o pensamento. Agora fala minha, não está lá, fala minha. Eu imagino Jesus falando para ele: ele é digno que eu atendas? Como assim? Ele vai dizer: porque ele tem dinheiro. Porque ele fez uma sinagoga para nós. Só ele fez. Ah, meu Deus, tem tanta gente pensando como esse ancião, que pensa que é por aquilo que ele fez, que é por aquilo que ele faz. Mas não é isso, irmão. Nós sabemos quem é Deus e quem é que faz. E é Ele que está no comando da nossa vida. E que Deus possa, meu, estar conosco todo o tempo e que a sua palavra venha ser pregada aqui neste lugar. E que Deus possa nos estar cada dia mais, nos dirigindo cada vez na tua presença. É o que nós te pedimos nesta noite. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. E obrigado pela palavra.